Olá, amados. No vídeo anterior falamos sobre o Sol, a Lua e as estrelas, o 666, o céu, a escuridão dos astros e o que isso tem a ver com o sistema. E também falamos sobre o momento da manifestação ou revelação de Cristo. A pergunta que vamos considerar agora é acerca de Mateus 24:30. O que significa Cristo vir nas nuvens? Mas antes eu gostaria de pedir que você abra sua Bíblia para acompanhar toda essa revelação. Confesso que passei um bom tempo orando e pedindo a Deus revelação sobre este assunto, pois não é uma mera frase o fato de que Cristo virá numa nuvem. Não é uma declaração sem sentido. Se Cristo virá numa nuvem, é porque tem uma necessidade, e Deus, o dono da revelação, na sua bondade nos mostrará o significado deste mistério, como nos diz Atos, capítulo 1, do 9 ao 11, referente a Cristo. E depois de dizer estas coisas, enquanto olhavam, foi elevado, e uma nuvem o arrebatou para cima, fora da vista deles. E enquanto fitavam os olhos no céu, durante a partida dele, eis que havia também 2 homens em roupas brancas em pé, ao lado deles. E estes disseram: Homens da Galileia, por que estáis parados aí olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi acolhido em cima, no céu, virá assim da mesma maneira em que o observastes ir para o céu. Ou seja, Cristo virá numa nuvem assim como ele foi. Lucas capítulo 1, 21, versículo 27 confirma a literalidade deste momento. Mas será que tem algum significado o fato de Cristo vir numa nuvem assim como ele subiu? Sim, irmãos, tem um significado. Mas para descobrirmos esse significado, precisaremos analisar alguns textos. No contexto de Apocalipse capítulo 11, versículo do 1 ao 12, é mostrado que as 2 testemunhas realizam seu testemunho até que, por fim, sejam mortas. A finalização desse testemunho é quando uma voz provinda do céu os convida para subirem. Seus inimigos observam esse detalhe, que elas sobem numa nuvem. O grande detalhe é que as 2 testemunhas não apenas sobem aos céus, mas assim como Cristo, elas sobem numa nuvem. O que significa isso? Qual o mistério aqui? Em Apocalipse capítulo 11, versículo 12, as 2 testemunhas subirem aos céus numa nuvem não é somente subir aos céus, mas quer dizer que o trabalho que realizam conta com a aprovação de Deus. É um trabalho divino que pertence a Deus. Significa que as 2 testemunhas vêm de Deus. Portanto, a nuvem identifica as 2 testemunhas deste versículo como vindo de Deus e realizando ou cumprindo um trabalho para Deus. Esse detalhe para os seus inimigos, de uma vez por todas, significa que elas são dignificadas. A nuvem é a prova viva de tudo. É a confirmação de que foram aprovados e escolhidos, de que foram capazes de atrair a atenção do próprio Deus. Portanto, ser revestido ou envolto por uma nuvem é uma garantia ou um pacto de dignidade ou divindade. E é dessa forma que as 2 testemunhas são contempladas. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo do 14 ao 16, mostra um anjo sentado sobre uma nuvem branca. 3 vezes é falado isso. Não é difícil identificar quem é este anjo. Para executar uma importante ação, ele vai sentado sobre a nuvem. Por que na nuvem? Porque a nuvem o retrata como alguém justo e digno naquilo que faz. A nuvem o identifica como alguém vindo de Deus e realizando algo de Deus, do mesmo modo como a nuvem que subiu com as 2 testemunhas também os retratam como provindos de Deus, justos e dignos naquilo que estavam fazendo. A nuvem em seu símbolo confere dignidade ou divindade e confere unicidade àquele que vem para executar algo ou é envolto por ela. Os envoltos por nuvem são raros e possuem algo de Deus. Nuvem lembra divindade, excelência e dignidade. Também serve como carteira de identidade. No caso aqui, identifica Cristo e as 2 testemunhas como realizando algo que tem a aprovação de Deus. Outro texto que podemos considerar é o de Levítico, capítulo 16, versículo 2, que mostra que a nuvem representava a santidade e a presença de Deus. Diz assim: Ele disse: Fala a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem, logo acima da tampa. Vimos aqui que além da nuvem representar a presença de Deus, também representa a santidade, visto que a presença de Deus é santa.
Podemos entender aqui que a nuvem era uma garantia física da presença e aprovação de Deus, com respeito a tudo relacionado à adoração do seu povo Israel. Durante o dia, Deus permanecia presente por meio de uma nuvem e à noite por meio de uma coluna de fogo. É claro que havia um anjo responsável por toda esta manifestação. Vocês podem observar isso em Êxodo capítulo 14, versículo 19. Até aqui entendemos que a nuvem representava a presença e a santidade de Deus, o qual é santo em sentido absoluto, e que ele estava apoiando o trabalho do seu povo Israel, evidenciando isso pela nuvem. A nuvem, portanto, era uma garantia da aprovação do próprio Deus, também no contexto aqui relacionado a Israel. O mesmo aconteceu no Monte Santo, quando ocorreu a transfiguração e Cristo e os com ele foram envoltos pela nuvem. Para confirmar a aprovação de Deus, o próprio Deus diz no meio da nuvem que apoiava o ministério de Cristo ao dizer: "Este é meu Filho, o amado, a quem tenho aprovado. Escutai-o." Isso nos leva a concluir que a nuvem é um símbolo da garantia e aprovação de Deus. No caso de Israel, essa aprovação foi manifestada tanto pela nuvem quanto pelo mar, como o apóstolo Paulo deixa claro em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Vejamos agora um detalhe interessante que Cristo disse ao sumo sacerdote em Mateus 26, do 63 ao 64. Mas Jesus ficou calado. O sumo sacerdote disse-lhe por isso: "Pelo Deus vivente, eu te ponho sob juramento para nos dizer se tu és o Cristo, o Filho de Deus." Jesus disse-lhe: "Tu mesmo o disseste. Contudo, eu vos digo, doravante vereis o Filho do Homem sentado à destra de poder e vindo nas nuvens do céu." Agora repare atentamente na resposta de Cristo. Cristo sabia que o sumo sacerdote era uma raposa esperta que estava procurando uma brecha para crucificá-lo. Diante da pergunta, Cristo não apenas respondeu que era o Cristo, mas forneceu um detalhe crucial que provaria, além de dúvidas, que ele era e é o Cristo. Que detalhe? As nuvens. Cristo vir nas nuvens significava que o que ele realizaria tinha o alvará, a assinatura, a aprovação de Deus. É isso que significa vir nas nuvens. Que o julgamento que ele realizará em nuvens é de Deus e que, portanto, será justo. Vir nas nuvens mais de 2000 anos. Depois provará que aquele ministério há 2000 anos atrás, o qual foi questionado pelo sumo sacerdote, era verdadeiro e contava com a aprovação do Pai. Bem, agora que chegamos até aqui, podemos entender por que Deus, em Gênesis capítulo 9, versículo 12, do 12 ao 17, faz que o sinal da aliança pelo arco-íris seja feito numa nuvem, pois isso indicaria validação ou garantia. Arco-íris igual a promessa, nuvem igual a garantia da parte de Deus ou garantia divina. Mas será que mais alguém será arrebatado em nuvens? Sim, a esposa do Cordeiro. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17, que diz: "Depois nós, os viventes que sobrevivermos, seremos juntamente com eles arrebatados em nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor." Ser arrebatado por uma nuvem significa que pertencemos a Deus e que o trabalho que realizarmos é da aprovação de Deus. Esta retratação de nuvem é uma das maiores honras ou garantia que alguém pode ter da parte de Deus. A nuvem, portanto, identifica a Cristo, sua esposa e as duas testemunhas como realizando algo que o próprio Deus faria. Resumindo, vir nas nuvens ou ser envolto por uma nuvem representa a garantia do próprio Deus de que aquela tarefa conta com a assinatura de Deus e que é exatamente o que Deus faria. Portanto, vir nas nuvens não é apenas uma figura de linguagem ou uma figura de juízo, como alguns creem, mas um evento literal com um grandioso significado. Vir nas nuvens é vir com uma carta ou mandado de Deus. Bem, se você gostou do vídeo, peço que compartilhe com o maior número de pessoas e se inscreva no canal. Um abraço e aguarde os próximos vídeos.